Hello, everyone. Welcome. Please, I'm inviting you to have a seat. Make yourselves comfortable. Welcome to our service. My beloved one, I'm going to invite you, please. Look around and say to your neighbor, you are very welcome. And say to your neighbor, our Heavenly Father is so happy because you are here. And say to your neighbor, you are a special guest. And say to your neighbor, you are in the right place, in the right time. Say to your neighbor, forget everything. Focus now in the Heavenly Father. Okay, those who are following us on the line as well, they are very welcome. I'm going to invite you, please open your Bible in the book of Psalm 27, verse 4. Are you with me? Okay. I'm going to read the verse. It says, one thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the day of my life, to gain upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Amen. I'm going to invite you, please stand up. As I said before, we are in the house of the Lord. We are in the presence of the Lord. The presence of the Lord is here. It's real. Even you can't see Him, but you feel His presence. I have one secret to tell you. Jesus Christ is alive. He is the same yesterday, today, and forevermore. We are before Him, and we ask and we seek His presence. His presence is more important than everything. If you have the presence of the Lord, you have everything, because He's the Creator. He's the owner of all the diamond, gold, everything. He's the one who provides us a good health. If you are able to come and to stand and be before Him, because of His mercy, His grace, endure forever. God is so good. He allowed us to come. Some people, they can't even stand. Some people, they are in the hospital. Some, they are in the trouble. But we are here worshiping Him because of His mercy. He deserves all the honor, all the glory, because He's a King of kings, Lord of lords. He is the most important in our life. Whatever you're going through, whatever happened to your life, the solution is when you glorify God, when you seek His face. And when you seek Him, it's a guarantee. He will give you protection. He will provide you. He will give you the good health. Let us now pray. Let's close our eyes and pray. Father, we thank you, we glorify your name, we lift you high, because you are God, you are the Creator, you give us a good health. Because of your mercy, we are able to come, to be alive, to worship you, to glorify you. Your love never fails. Your love endures forever. Your promise always is accomplished in our lives. God,
above all, He's here. We worship you, we exalt you, we glorify your name. We rebuke all the devil's strategy. He's trying to come to take our peace. We say, go out in the name of Jesus. We call upon peace among us. We call upon happiness. We call upon enjoyment. Because the people of the Lord, we are the most happiest people in all the universe. Because our happiness comes from the Lord. We don't focus what's going on. We don't focus the problems, but we focus in the powerful name of Jesus Christ. He's able to solve all our needs. Let us give our hearts to Him and trust Him. When we seek Him, His assurance is a guarantee. He will never fail. He always is with us. His presence is healed. We adore our King. We lift Him up. We glorify His name in Jesus' mighty name. If you believe that, applaud Him. Say, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We sing hallelujah for all hell to hear. We shout Hosanna above every fear in our lives. Strongholds will crumble today, amen? Like castle of sand, because we are marching on in God's way. Hallelujah. Let's praise God. Let our praises remind all the darkness of how great and how mighty our God is. For the battle belongs to the Lord and no one else. Let's go. We are standing and holding the flags. We are declaring aloud in the silence that the battle belongs to the Lord and no one else. No one else. We sing hallelujah for all hell to hear. Shout out Hosanna above every fear. The strongholds will crumble like castle be said. We are marching on. We're marching on. You're the stuff of the king that advance as we take out the ground from the darkness. The battle belongs to the Lord and no one else. You're the banner we're raising the kills. No, the gates of hell won't stand against us. The battle belongs to the Lord and no one else. No one else. We sing hallelujah for all hell to hear. Shout out Hosanna above every fear. The strongholds will crumble like castle be said. We are marching on. Say, we're marching on. In the chaos, the crises, the troubles, the trials, the shadows, the sorrows, the long nights, the hard fight. We are the prophets, the voices, the darkness, declaring the battle is yours. We sing hallelujah for all hell to hear. Shout out Hosanna above every fear. Strongholds will crumble like castle be said. We are marching on.
name, Father. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, but I will sing of your strength in the morning. I will sing of your love, for you are my fortress, my refuge in times of trouble. Hallelujah. In time of troubles, sing to the Lord. In the midst of the storm, raise up hallelujah to God. In the presence of your enemies, sing to God, because He is your Father and He has taken care of you and me. Amen? We raise hallelujah for you, Lord, today. Blessed be your name. I'll raise an hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise an hallelujah louder than the unbelief. I'll raise an hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise an hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storms, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. I'm from the ashes, open your eyes. Death is defeated, the King is alive. I raise an hallelujah with everything inside of me. I raise an hallelujah. I will walk the darkness flee. I raise an hallelujah in the middle of the mystery. I raise an hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. I'm from the ashes, open your eyes. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. 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 Sing it to your Lord. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder.
in the weight of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, open your eyes. Death is defeated, the King is alive. We raise hallelujah for you, Lord. Louder and louder, we trust in you, God. Hallelujah. The King is alive. Our risen hallelujah. Our risen hallelujah. Our risen hallelujah for you, Lord. Our risen hallelujah. Raise a hallelujah in the presence of my enemies. You are my weapon, Lord. You are my everything, Lord. We trust in you, our confidence is on you. Our risen hallelujah. Our risen hallelujah. Our risen hallelujah. Our risen hallelujah. We raise a hallelujah. We trust in you, our faith is on you, Lord. We sing a little louder, Father, in the presence of our enemies. We sing it louder than our unbelief. We know that the heaven comes and fight for us, Lord. Our confidence is on you, Lord. We praise your name. Hallelujah. Behold the Father's heart, the mystery He lavishes on us, as deep cries out to thee, how desperately He was. And the things on earth stand next to Him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to His great love? Behold His holy Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, that my soul should know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in His blood. Jesus Messiah, the righteous died
can fight. Light up this broken heart and light my way to my time on earth is done. Oh, Holy Spirit, reveal me like kingdom come. Oh, Holy Spirit, let your work in me be done. There sings my soul. There sings my soul. How great your love is. How great your love is. There sings my soul. There sings my soul. How great your love is. How great your love is. There sings my soul. There sings my soul. How great your love is. How great your love is. There sings my soul. My God, He who was and is to come, prepare the way until the work on earth is done. Watch as the clouds He rides, sings low. Lift up the sound as He make us praise His throne. Behold the Lord, our God, will lead us home. Lead us home, Lord. Hallelujah. Then sings my soul to you, Lord. How great your love is. How great your love is. Let's lift our hands and surrender to our God, to give all the praise, all the worship to His mighty and glorious name. Let's declare all together that we are here to worship His mighty name, to listen the word we receive today and to use it in our lives, to give this wonderful word alive among us. And I pray that our hearts would be totally open, that we could receive the power of the Holy Spirit or overflow in our lives. Give us this wonderful sense of the presence of our Lord, our Master, that we could be changed from inside, that our hearts would be totally open to receive everything we need to receive in our lives. Hallelujah. And that we can declare that our Lord, our Master, has changed our lives completely. When the Holy Spirit entered in our lives, we surrendered completely. And its wonderful feeling lives in us, that our lives belong not here on this earth, but our lives belong to our Master. Hallelujah. Our Lord Jesus Christ lives in us. He rules our lives, and He's preparing a place for us.
And we need to be open to receive this glory of our Father in our lives. This is wonderful feeling to receive our Father in our hearts. And I also pray that everything is disturbing us from this would be gone right now. In Jesus' mighty name, amen. Aleluia. Amém. Aleluia. Hallelujah. Glória ao nome de Jesus. Glory be to God. Né? Graça e paz àqueles que nos estão, né, assistindo nesse momento online, né, recebendo essa palavra de Deus. Grace and peace those who are watching us online, receiving this word of God. Que a paz do Senhor Jesus, né, repouse aí sobre a sua casa, sobre a sua família nesse momento. Que você receba de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. The peace of the Lord be upon you wherever you are. Receive from God now in Jesus' name. Amém, queridos. Para quem não me conhece, né, então eu sou o Antônio. Those that don't know me, my name is Antonio. Eu sou discípulo do pastor Márcio, né, caminhando com ele aí já há mais de 11 anos. I am a disciple of Pastor Marcio. I'm working with him around 10 years. E é uma alegria, né, estar com esse homem e um orgulho também poder dizer que ele é o meu discipulador e meu pastor. He's so grateful to working with Pastor Marcio and also with all I am proud to be his disciple. Eu sou, então, aqui o ministério na igreja, né, eu sou líder de célula, sou líder de intercessão da igreja também. I am one of the elder in the church. I am also a leader of the intercession. Sou casado, né? Patrícia, minha esposa, além da família que Deus me deu. I am married. My wife, her name is Patricia. Tenho 2 filhos, a Raíssa, né, com 15 anos, uma moça, 15 anos, e Micael com 9 anos. I have 2 children. First is a girl. Her name is Raissa, and the second is a boy. His name is Michael. Amém. Glória a Deus. Tá, essa é a minha pessoa, tá? Para que você me conheça, tá? Aleluia. Okay. That's myself. Is just introducing myself. E é um prazer, uma alegria poder compartilhar com você nessa tarde, nessa palavra que Deus pôs no meu coração. It's a pleasure to be here and to share the word God has put in my heart. Né? E vamos à mensagem, tá? Let's go to the message. Não deixe que nada tire a sua atenção nesse momento, rouba o seu foco, aquilo que Deus tem para você nessa tarde. Be focused, concentrate. Don't let any distraction take your attention, because God has a special word for you this afternoon. Aleluia. O tema da minha mensagem nessa tarde é Conhecendo a Deus. The title of this message is Knowing God. Eu queria te convidar, por favor, você que nos assiste nesse momento, se você tiver a sua Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3. I'm going to invite you, please, open your Bible in the book of John 17, verse 3. Que diz assim a palavra de Deus: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. It is said, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. John 17:3. Aleluia. Eu queria orar nesse momento em cima desse texto, pedir que Deus traga revelação ao nosso coração. I want to ask God to bring revelation up in us. Pai, no nome de Jesus, In the name of Jesus, nós oramos neste momento pedindo graça, unção e direção do Senhor sobre as nossas vidas. we pray now, we asking God, lead us, give us knowledge and anointing us among us, please, Peço Lord. que o Senhor fale conosco, fale com o seu povo, fale com a sua igreja nessa tarde, toque nossos corações. I ask God, speak to your church, touch our heart. Usa a minha vida, Pai, como canal de bênçãos nessa tarde, na vida de cada um daqueles que nos assistem online nessa tarde, em nome de Jesus. Use my life for those who are watching us online, in the name of Que o Jesus. Teu Espírito Santo venha sobre nós, trazendo, Pai, arrependimento, convicção de pecado, nos mostrando com clareza, Pai, a vida eterna que o Senhor tem de melhor para nós. And God, come and bring your clarity and what you want to teach us.
in Jesus' name. A minha oração em nome de Jesus. My prayer in the name of Jesus. Eu estou muito feliz por estar aqui com você nessa tarde, tá? I am so grateful to be with you in this afternoon. Poder servir o corpo de Cristo, né, com alegria no nosso coração. To serve the body of Christ and with all the happiness in my heart. Servir a igreja. To serve the church. É bom demais servir o Senhor. It's so good to serve the Lord. Glória ao nome de Jesus. Glory be the name of Jesus. Porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Because He chose us before the creation. Por isso nós estamos aqui, porque Ele nos escolheu. Because this is the reason we are here, because He chose us. Aleluia. Né? E esse texto ele fala sobre a vida eterna, de como conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. This text saying about eternal life, how to know God and how to know Christ. O que nós podemos aprender nesse texto aqui em relação à vida eterna, né? What we can learn in this text about eternal life, e em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. and to know the only one God and Jesus Christ. Agora veja bem comigo, Now, see with me. né? Jesus disse que a vida eterna, Jesus said that the eternal life ou a salvação, ela se consiste em duas coisas, and all salvation consists of two things. né? Quais são elas? What are they? Primeiro, First, conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. knowing God, the only true God. E segundo, conhecer a Jesus Cristo, a quem enviaste. Second, knowing Jesus Christ, the only you sent by God. The only sent by God. Mas a questão é, como conhecer a Deus e como conhecer a Cristo? São duas coisas. The question here, there are two things. How can we know God and how can we know Jesus? Né? Outra pergunta, né? Você conhece a Deus? Another question, do you know God? Você conhece a Cristo, Jesus? Do you know Christ Jesus? Eu quero te dizer que há 11 anos atrás eu conheci essa pessoa maravilhosa, Jesus Cristo. I want to say to you, 11 years ago, I met Jesus Christ, a wonderful person. Um dia especial em que Jesus transformou a minha vida numa nova criatura, uma nova pessoa. That was a special day Jesus transformed my life to another person. Mas, como eu te falei, você conhece a Deus? As I told you, do you know God? Você conhece a Cristo? Do you know Christ? Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, por favor. Let me ask you a question, please. Né? Quantos aqui conhecem o presidente da América? How many of you know the President of the United States of America? Donald Trump. Donald Trump. Né? Quantos aqui conhecem o presidente da Irlanda? How many of you know the President of Ireland? Né? Michael D. Higgins. Michael Dean Higgins. Né? Quantos conhecem o presidente do Brasil, né? Jair Bolsonaro? How many of you know the President of Brazil, Jair Bolsonaro? Se eu perguntasse a você, né? Quantos aqui conhecem, né? Os jogadores famosos como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo? If I ask you, how many of you they know the soccer player, Messi, Neymar and Cristiano Ronaldo? Talvez você responda para mim que você conhece. Maybe you say to me, you know them. Mas na verdade, você não a conhece. But if the truth you don't know them. Você sabe da sua existência. You know they exist. Você sabe da existência deles. You know they exist. Então, é diferente de você conhecer uma pessoa e saber que ela existe. That's different to know someone and to know their existence. Aleluia, está entendendo? Você pode ter ouvido. Do you understand? Você pode ter ouvido sobre essa pessoa. Maybe you heard about that person. Ou lido na notícia. Maybe you read the notice. Jornal, na internet. But in the internet or you watch the news. Mas você não pode afirmar que conhece essa pessoa pessoalmente. You can't claim you know this person. You know this person. Pois se ninguém te apresentou esta pessoa,
If nobody introduced you that person, se você não esteve com ela pessoalmente, if you not be with them personally, então você não pode afirmar que a conhece essa pessoa. you can't claim do you know this person Porque você não tem um relacionamento com ela. because you don't have relationship with that person. Então você consegue perceber a diferença entre conhecer uma pessoa e saber que ela existe? Now you can identify how to know a person and how to know he exists. Como eu te falei, quando eu te perguntei, você conhece a Deus? Você conhece a Jesus Cristo? As I asked you before, do you know God? Do you know Jesus Christ? Eu a conheço porque um dia alguém me apresentou essa pessoa de Jesus Cristo. I know him because one day one person introduced me the Jesus Christ. Mas deixa eu te falar algo, né? Acontece, né, com alguns cristãos na igreja. Let me say something. Even happened to some Christian in the church. Eles estão na igreja há anos, They have been in the church for many years, mas não conhecem a Deus pessoalmente. but they don't know God personally. Eles ouvem a respeito de Deus, They hear about God, mas não têm um relacionamento pessoal com Deus, but they don't have a relationship with God pois não gastam tempo com Deus, because they don't spend time with God. não ouve Deus, They don't listen God. não conversa com Deus, They don't talk, they don't speak to God. e muitos nunca tiveram um encontro pessoal com Deus, com Jesus Cristo, com a pessoa de Jesus. Many have never had an encounter with the person of Christ. Veja bem, muitos ouvem falar de Deus, Many they hear about God. como o próprio Jó diz, né? Eu te conhecia de ouvir falar. As the Job said, I knew you because I heard about you. Muitos sabem da existência de Deus. So many people, they know God exists. Até leem na Bíblia que fala de fatos e relatos da existência de Deus. They read the Bible, the fact they say about the existence of God. Mas só conhece, até aí, só a existência de Deus. They only know God exists. Sabe que Deus existe, They know God exists. mas literalmente não a conhece. But literally they don't know God. Você está entendendo? Você está percebendo o que eu quero te passar? Do you understand what I want to tell you, what I mean in knowing God? Né? No versículo que nós lemos, a palavra conhecer, The verse we read about knowing, né, tem 3 significados diferentes, there are 3 different meanings, que são: which are, primeiro, parceria, first is partnership, intimidade intimacy, e companheirismo. companionship. Então, um dia eu tive um encontro com Jesus. One day I had an encounter with Jesus. Alguém me apresentou essa pessoa para mim, Someone introduced me that person. né, o pastor Márcio. Pastor Márcio introduced me Jesus. E a partir desse dia eu passei a ter uma parceria com a pessoa de Cristo. From that day I started having a partnership with Jesus Eu Christ. passei a ter uma intimidade, um relacionamento com o Senhor Jesus. From there I started having intimacy with the Jesus Christ. Eu comecei a estudar a sua palavra, a ler a sua palavra todos os dias. I started reading the word of God every single day. Eu queria ter um companheirismo com Cristo, eu queria andar com Ele, estar ao lado dele sempre. On that time I want to have a companionship with Jesus. I want to be close to him. E a minha intenção hoje aqui é te apresentar Jesus Cristo. My intention here is to introduce you the person of Jesus Christ E te desafiar você a conhecê-lo pessoalmente. and to challenge you to know Jesus himself, yourself. Como o único Senhor e Salvador das vossas almas. And because Jesus is the only one Savior from our souls. Como eu disse para você, As I said to you, um dia alguém me apresentou Jesus como meu Senhor e Salvador da minha alma. one day someone introduced me Jesus Christ as my Lord and Savior of my soul. Ele disse, então ele me apresentou ele como meu Salvador, ele disse, pode te salvar dos seus pecados. Introduced to me, say, Jesus can save your sins. Então,
Jesus ele transformou a minha vida. Jesus transformed my life. Assim como ele pode transformar a sua se você conhecê-lo pessoalmente. And he's able to transform your life as well if you know him personally. Então, um homem como eu, A man as myself, like me. eu vou te falar um pouco do meu testemunho, I'm going to say a little about my testimony. onde Jesus transformou a minha vida. Where Jesus transformed my life. Então, uma pessoa que vivia nas drogas, na bebida, na prostituição, I used to use drug. I used to be in a prostitution. mas Jesus, posso dizer claramente que Jesus me libertou de tudo isso. Jesus set me free from the prostitution, set me free from the drugs. Por quê? Why? Porque eu conheci essa pessoa. Because I knew him, I met him. E ele me ofereceu uma vida nova para me andar com ele. When I met him, he offered me a new life to walk with him. E eu passei a ter esse relacionamento, essa intimidade com ele. From there on, I started having an intimacy with Jesus. E eu quero desafiá-lo, você a viver essa parceria com I Jesus. want to challenge you to have a partnership and living, working with Jesus. Ter uma intimidade, um companheirismo, uma aliança com o Senhor. Have an intimacy, companionship, alliance with the Lord Jesus. Quer dizer, eu creio na pessoa de Cristo. I believe in the person of Jesus. Eu creio no que Ele pode fazer com a sua vida hoje. I believe He can do with your life, can change your life. Sabe você que está nos assistindo neste momento? You know, you are watching us, following us online. Deus pode entrar no seu casamento. God can enter in your marriage. Deus pode transformar a sua família, a sua vida. God can transform your family and your life. Se você conhecer a pessoa de Cristo, If you know the person of Jesus Christ, como eu a conheci, as I met Him, e Ele transformou a minha vida, o meu casamento, a minha família. He changed my marriage, my life and my family. Como eu vivia nas drogas, como eu disse. I used to use drug, to live using drug. Então, bebendo, fumando, prostituindo. Using alcohol, drinking alcohol, and having prostitution, having more than one having relationship more than one woman. E Deus transformou, o Senhor transformou a minha vida. Lord changed my life. Um homem que usava todo tipo de droga, até gasolina eu cheirava para fazer a minha mente, minha cabeça. And I used to have so many kind of drug. Example, I used to even to smell gasoline. E muitos outros tipos de droga. And Aleluia. so many types, kind of drug. Hallelujah. Mas primeira coisa aqui que devemos entender. First thing we must understand. Primeira coisa, você conhecê-lo a Deus, né? O único Deus verdadeiro. To know God, the only true God. Né? Que é você rejeitar de sua vida os falsos deuses. And you deny your life and the false God. Né? Imagens de esculturas e os ídolos que tem na sua vida. Image and also sculpture, idols, which can lead your life. Rejeitá-los, né, de suas vidas. And like sculpture, image, and you reject those things and you say no, you deny them. Que na verdade são deuses, mas não o próprio Deus eterno. Can't be like your God. Image and sculptures can't be like your God, but they are not the eternal God. Vamos ver Deuteronômio 6:4. Let's read the book of Deuteronomy 6:4. Que diz assim, ó: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. It says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Ele é o único Senhor. He is the unique Lord. Vamos ver o que o profeta Isaías afirma, Isaías 45:5. We see what the Isaiah says. Isaiah 45:5. Ele diz assim: Eu, o Senhor, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei aonde
ainda que tu não me conheças, perdão. Okay. Hear, all Israel. No, I am the Lord, and there is no other. Apart from me, there is in God. I will strengthen you, although you have not acknowledged me. Então ele está dizendo aqui, eu sou o Senhor e não há outro. It is say, I am the Lord, and there is no other. Fora de mim não há Deus. Apart from me, there is no another God. Mas você está entendendo que existe só um único Deus verdadeiro, Deus eterno? Do you understand there is only one God, the true God and the eternal God? Então vamos começar. Então, primeira coisa, First, como conhecer a Deus? let's start. How to know God? Number one. Como conhecer a Deus? O texto diz que a vida eterna é esta, que se contém em duas coisas. É você conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. How to know God? The Bible says is the only one, the Jesus Christ you sent to the world. Então você precisa conhecer a Deus. A primeira coisa é você conhecer a Deus. You need to know God. First is how to know God. Então a Bíblia vai nos ensinar que Deus ele nunca foi visto por ninguém. The Bible says God has never seen for no anyone. Ninguém jamais viu vamos ler esse texto aqui de João, no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 18. John 1:18. Diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. Aleluia. Então, Aleluia. Deus jamais, nunca foi visto por ninguém. God has never been seen by anyone, Mas o Filho, ele o tornou conhecido. but he made known his Son. Bom, agora vamos ver na palavra aqui 3 referências sobre Deus, tá? Let's see 3 references about God. Deus, o Pai, e 3 referências sobre Jesus Cristo, o Filho. God the Father, and 3 references about Christ the Son. Deus Pai, primeiramente, Deus Pai. God the Father. Deus é Espírito. God is Spirit. Segunda coisa, Deus é invisível. God is invisible. E Deus é infinito. God is infinite. Então vamos ver, João, no Evangelho de João, capítulo 4, 24, a Bíblia vai dizer assim. The Bible, the book of John 4:24, the Bible says, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus é Espírito. it is said God is Spirit and his worshippers must worship in the Spirit and in the truth. Segunda coisa que eu disse, Deus é invisível. Second thing I say, God is invisible. 1 Timóteo 1,17, a Bíblia vai dizer assim. First of Timothy, the Bible says, Ao 17, yeah. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Now the King, the eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Aleluia, glória a Deus por esse texto, amém? Hallelujah. Glory be to God for this text. Deus é invisível. God is invisible. Terceira coisa, que Deus é infinito, Ele enche céus e terra. The third thing, God is infinite. God fills heaven and earth. Aleluia. Hallelujah. Vamos ver Jeremias 23, 24. Let's see the book of Jeremiah 23:24. Diz assim, não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. It is say, do not I fill heaven and earth, declare the Lord. Então, vamos lá, recapitulando, relembrando. Deus é Espírito, Deus é invisível e Deus é infinito. Let's go back. God is Spirit, God is invisible, God is infinite.
Amém? Agora vamos ver Amém. 3 referências sobre o Filho. Jesus Cristo, o Filho. Let's see now the 3 references about Christ, the Son. Né? Jesus disse que a vida eterna é essa: conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e conhecer a Cristo, a Jesus Cristo. The Bible says, Jesus said, there is only one God, and the one God, the Son, and God, Jesus Christ. Conhecer a Deus e conhecer a Jesus. To know God and to know Jesus Christ. Mas como conhecer a Jesus Cristo? How to know Jesus Christ? Você primeiro está conhecendo a Deus, First, you are knowing God. mas agora você tem que conhecer a Jesus Cristo. Now you are going to know Jesus Christ. Primeiro ponto, que Jesus, ele é a revelação do Pai. First, Jesus Christ is the revelation of the Father. Deus revelou Jesus Cristo e o tornou conhecido. God revealed Jesus Christ and made him known. Vamos ver em João, né, capítulo 1, versículo 18. Let's see the book of John 1, verse 18. A Bíblia vai dizer assim, ó, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido, revelado. It is said, John 1:18, no one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in the closest relationship with the Father, has made him known. Amém. Segunda coisa, que Jesus é a imagem do Pai. Second, Jesus is the image of the Father. Ele é a imagem do Deus invisível. He is the image of the visible God, invisible God. Colossenses 1,15 vai dizer assim: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. The book of Thessalonians 1:15, it is said, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Terceiro ponto, que Jesus é Deus conosco. Third point, Jesus is God with us. O Filho de Deus habitando entre os homens. The Son of God dwelling among men. Mateus 1,23 vai dizer assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. The book of Matthew 1:21, it is said, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Então, Jesus Cristo, ele é a revelação do Pai. Jesus Christ is the revelation of the Father. Ele é a imagem do Pai. He is the image of the Father. E ele é Deus conosco. He is God with us. Então, apesar de haver essa diferença entre o Pai e o Filho, isso não significa que estão separados. Though there is difference between God and the Son, but this doesn't mean they are separate. Veja o que Jesus diz, né? Em João 10:30 ele diz assim: eu e o Pai somos um. Look what the Bible says here in the book of John 10:30. I and the Father are one. Né? Um Deus único com personalidades distintas. There is only one God with different personality. E manifestações diferentes. And manifestation, different manifestation. Mas eles são um e não há divisão entre eles. But there is only one. There is no division, separation with them. Então Deus, que é espírito invisível e infinito, God is the spirit, invisible and infinite. Ele se manifestou em carne, se tornou visível. He manifested in the flesh and become visible. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar que Deus é um mistério. The apostle Paul going to teach us, saying God is a mystery. Assim como Jesus Cristo, Cristo é um mistério. Just like Jesus Christ is a mystery. Então veja bem, Cristo, ele é o mistério de Deus que foi revelado. Christ is a mystery of God, has been revealed. Vamos ver esse mistério em 1 Timóteo 3,16, que Paulo fala. Let's see this mystery
in the book of 1 Timothy 3:16. Diz assim: não há dúvida que grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em corpo, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido acima na glória. Aleluia. It says, behind all creation, the mystery from which truth God lines springs is great. He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory. Então, Paulo fala que grande é esse mistério. Que mistério? The Apostle Paul say, greater is the mystery. É o Deus que foi manifestado em corpo. What is this means? Is the God was manifest in the body. O Deus eterno que foi feito no tempo e sujeito ao tempo. God became manifest in the body, in the flesh. Veja bem, isso é poderoso. O infinito se tornou finito. That is a powerful. The infinite become finite. O imortal se tornou mortal. The immortal become a mortal. E um Deus que se tornou homem como nós. God become a man like us. Por isso que Jesus ele é o mistério que esteve oculto no Velho Testamento. That's why Jesus is a ministry that has hidden in the Old Testament. Né? Porém foi revelado para a nossa salvação, libertação e transformação na nossa vida. But was revealed for our salvation, deliverance, healing and transformation in our lives. Então precisamos entender que Deus, o Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. We need to understand God in the Old Testament is the same God in the New Testament. Vamos ler Deuteronômio 4:12, que diz assim, ó: então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouviam a sua voz. The book of Deuteronomy 4:12. Then the Lord spoke to you out of the fire. You heard the sound of word, but saw no form. There was only a voice. Então, no Velho Testamento, eles ouviram a voz de Deus, mas não viram forma alguma. In the Old Testament, they just heard the voice of God. Porém, no Novo Testamento, Deus assume uma forma, né? Um corpo. Now in the New Testament, God assumes a human form. Né? Vamos ver, João capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. John 1:14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Amém, glória a Deus. Viu bem? Percebeu que é Jesus quem revela o Pai. Amen, glory to God. You can understand. It's Jesus who revealed the Father. Pois Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus said, who sees me, sees the Father. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Who knows me, knows the Father. Jesus, ele é o Manuel. Emmanuel. Jesus is Emmanuel. O Deus conosco. God with us. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. The Lamb of God who takes away the sin of the world. O Verbo se fez carne. The Verb becomes a flesh. Aquele, Jesus, em quem se cumpre todas as profecias bíblicas. That's Jesus, whose all the prophecy, the Bible prophecy has fulfilled. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Jesus is, we can find him from the book in the Bible, from Genesis until Apocalypse. Porém, o mistério escondido. But is the ministry of revelation. Deus escondido. Aleluia. God is hidden.
Hoje só podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Today it's possible only to know God through Jesus Christ. Amém? Você está entendendo? Do you understand? Amen? Por isso que Jesus diz que a vida eterna é esta, em conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. That's why the Bible says, to know God is to know the only truth God is Jesus Christ, who God sent Him. O Deus que está escondido em Cristo Jesus. God is hidden in Christ Jesus. Né? Deus está escondido em Cristo. God is hidden in Christ Jesus. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. The Son is in the Father is in the Son. E só se conhece a Deus aquele que tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. If to know God is only a person who has relationship with Jesus Christ. Vamos ver aqui em João 14, o que Jesus vai falar em João 14, do 8 ao 10, ele diz assim, ó. Disse Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Pode ler, Luciano. 8. It is said, John Lord, 14. show us the Father and will be enough for us. No versículo 9 vai dizer assim, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? This is the John 14. We read this 8. Now we're gonna read the 9. Jesus answered, "Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father?" Versículo 10 diz assim, ó, você não crê que o Pai está em que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Né? As palavras que eu vos digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Verse 10. John 14, verse 10. Don't you believe that I am in the Father, and the Father is in me? The word I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing His work. Aleluia. Então, o que Jesus nos ensina aqui nesse texto? Hallelujah. What Jesus teach us in this passage? Jesus advertiu Filipe. Jesus just tell to Philip, Né? Eu estou com você há tanto tempo e você não me conhece, Filipe. Jesus approached Philip and say, I have been with you for so long and still you don't know me. E o que eu aprendo com isso aqui? What I learned in this message? Que nós podemos correr o mesmo risco que Filipe. We are able to commit the same mistake as Philip. Há quanto tempo você está na igreja servindo a Deus? For how long have you been serving God? Há quanto tempo você está na igreja? How long have you been in the church? Né? Você conhece a Jesus? Do you know Jesus? Você tem um relacionamento pessoal com Ele, com a pessoa de Cristo? Do you have a personal relationship with Jesus Christ? Você fala com Jesus todos os dias? Do you speak with Jesus every day? Né? Quem não tem um relacionamento pessoal com Jesus, jamais conhecerá o Pai. Whoever does not have a personal relationship with Jesus will never know the Father. Quem não olha para o Filho, para Jesus Cristo, jamais vai ver o Pai. Who doesn't see Jesus Christ as a Son of God, he will never see the Father. Quem não conhecer Jesus Cristo, né, jamais vai compreender a obra da redenção e a revelação da cruz. Who never know Jesus Christ will not understand the work of redemption in the revelation of the cross. Por isso que nós temos que amar a Jesus. That's why we must love Jesus. Seguir a Jesus e sermos discípulos de Jesus. To follow Jesus and to be a Jesus disciple. Pois quem conhece a Jesus, conhece a Deus e tem a vida eterna. If you know Jesus, you know God and you will have eternal life. É o que Jesus diz para Filipe, eu e o Pai somos um. As Jesus said to Philip, I
and the Father, we are one. né? Deus e Jesus God is Jesus. são distintos They are so distinct, e diferentes different. em personalidades, porém inseparáveis. God and Jesus are distinct and different in personality, but inseparable. Então, vemos agora que através de Jesus, esse Deus invisível, We can see through Jesus, that invisible God, que não pode ser visto, it cannot be seen. ele assumiu uma forma corpórea. He took a corporal form Para que pudesse ser manifesto a sua pessoa, and could be manifest personally na pessoa de Cristo. in the person of Christ. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Jesus is 100% God and 100% man. Aleluia. Hallelujah. Glória ao nome de Jesus. Glory be to the Jesus. Né, vamos ver Hebreus capítulo 10, versículo 5. Let's read the book of Hebrews 10:5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Therefore, when Christ came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Amém? Vamos ver outro texto que afirma. Let's see another text that it says, Colossenses 2:9, Colossians 2:9. que diz assim: pois em Cristo, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a divindade de Deus. Aleluia. For in Christ and all fullness of the deity lives in the bodily form. Glória ao nome de Jesus. Glory be the name of Você Jesus. está conhecendo Deus através de Cristo. You are knowing God through Jesus Christ. Isso alegra o teu coração nessa tarde? Did that please your heart now? Mas eu quero- make your heart happy. Mas eu quero ler mais um texto ainda, I want to read another text que mostra Deus sendo revelado através de Cristo, reconciliando o homem com Deus. and shows God be revealed through Christ to reconcile men to God. Aleluia, eu fui reconciliado com Deus mediante Jesus Cristo. I was reconciled with God through Jesus Christ. 2 Coríntios 5,19 diz assim, ó, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiando a mensagem da reconciliação. Aleluia, texto poderoso. That God has reconciling the world to him in Christ, not counting people's sin against them. And he has committed to us the message of reconciliation. Você percebe entender o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus estava onde? Do you can understand what Apostle Paul is saying here? Where was God? Que Deus estava em Cristo. God was in Christ. Aleluia. Aleluia. Então fica claro que Deus, né, que nunca foi visto por homem, But it is said God never been seen by men. porém eles ouviram a voz, mas não viram forma alguma. They heard the voice, but they didn't see any form. Porém esse Deus agora ele assume uma forma corpórea. This God now assume a corporal form, Habita em um corpo, and he dwells in a body. né? O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aleluia. The verb become a flesh and also dwell among the man. E Jesus ele afirma: vimos a sua glória. And João Jesus, afirma, perdão, João afirma: vimos a sua glória. John confirms and he said, we saw the glory of God. Né? A glória do unigênito vindo do Pai. We saw the glory of Jesus, the only begotten Son, come from the Father. Né? Deus estava em Cristo, revelando a sua pessoa através do seu Filho. Aleluia. God was in Christ, revealing the person of God in His Son, Jesus Christ. Não levando em conta, né, em consideração os pecados dos homens, o meu pecado, o seu pecado. He didn't consider, not counting people sin against them.
mas nos confiando a palavra da reconciliação. And also he trusts us the word of reconciliation. Veja bem, nós éramos inimigos de Deus por natureza. If you see in the nature, human nature, we were an enemy of God. Nós estávamos longe e afastados de Deus. We were far away from God. Né? A Bíblia nos diz que os nossos pecados, ele nos faz separação entre nós e o nosso Deus. The Bible says our sin make us to be separate with our God, to be far away with our God. Mas Jesus, Deus, não considerando, não levando em conta os nossos pecados, Ele nos confiou essa palavra de reconciliação, Ele nos reconciliou com Deus, aleluia. Christ not counting people's sins against them, and He has committed to us to message to reconciliation. Você quer ter a vida eterna? Eu te pergunto nessa tarde. Do you want to have an eternal life? Né? I ask you in this afternoon. A vida eterna é esta. The eternal life is that. É conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. It is to know the one true God and Jesus Christ whom God sent. E eu quero concluir essa mensagem, eu quero fechar aqui agora, eu quero terminar aqui. I want to finish now. I want to conclude this message. I want to finish here now. Eu queria te perguntar, né, como devemos conhecer a Jesus? Quero lembrar vocês, como devemos conhecer a Jesus? I want to ask you, just to remind you, how we can know Jesus. How to know Jesus. Quem é Jesus? Who Jesus? Né? Jesus é Deus, Ele é a imagem de Deus. Who Jesus? Jesus is God, is the image of God. Né? Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, vai nos dizer assim, ó, o Filho é o esplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do Deus Todo-Poderoso. The book of Hebrews 1:13 says, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Aleluia. Então Jesus ele veio, Hallelujah. Jesus ele veio para revelar exatamente a imagem da pessoa de Deus. Jesus Christ came to reveal the exact image of God, His character and His existence. Né, para revelar o seu caráter, né, da sua existência, revelar a sua santidade, o seu amor, a sua justiça. To reveal His image, His character, His existence and His justice. Jesus morreu em meu lugar, no seu lugar, para fazer justiça por nós. Jesus died in my place and your place to make the justice for us. Para nos levar para onde Ele está, no lugar onde nós estejamos para Ele, com Ele para sempre, como diz a palavra. He wants to take us in the place where He is, to be with Him forever and ever. Né? Você conhece a Deus? Eu te pergunto de novo. Você conhece a Deus? I ask you again, do you know God? Você conhece a Cristo? Do you know Jesus Christ? Né? Como está o seu relacionamento com a pessoa de Jesus? How is your relationship with the person of Jesus Christ? Né? A vida, a sua vida está condicionada, né, em conhecer, em ter um relacionamento com Jesus Cristo. Your eternal life is conditioned on knowing and having an intimacy relationship with Jesus Christ. E eu te desafio a você a gastar tempo com Deus. I challenge you to spend time with God. Tempo com a sua palavra. To take time and reading the word of God. Né? Pois a vida eterna está em conhecer a Jesus Cristo. Because the eternal life there is only through knowing Jesus Christ. Você precisa conhecer essa pessoa maravilhosa. You need to know this wonderful person, Jesus Christ. Como eu disse para você, um dia alguém me apresentou Jesus. As I said to you, one day someone introduced me Jesus. E aonde quer que você esteja agora nesse momento, Wherever you are now in this time, nos assistindo este culto online, following and watching this service online, eu quero te apresentar a Jesus nessa tarde. I want to introduce you Jesus in this afternoon.
o único Deus verdadeiro. the only one and true God. Existem muitos deuses, mas só Deus, o único Deus, Jesus Cristo, ele é o único Deus verdadeiro. There are so many gods, but the only true God is Jesus Christ. Aí onde você está no seu lugar, você pode aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nesse momento. Where now you are, can you now receive Jesus Christ as your Savior and your Lord? Se você ainda não fez uma aliança com Deus, If you don't have any, you never had a alliance with God. se você ainda não decidiu seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, If you not decide yet to follow Jesus, to be a Jesus Christ disciple, eu te apresento Jesus nessa tarde como Senhor e Salvador de sua vida. I want to introduce to you Jesus Christ in this afternoon as your Lord and your Savior. Tenha um companheirismo com Jesus, uma intimidade. Have a relationship with Jesus Christ, intimacy, a companionship with Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra no nosso coração. Thank you, Holy Spirit, for this word inside of our hearts. Deus existe, Deus é poderoso, Ele está aí nesse momento tocando a sua vida. God exists, God is powerful. In this time, He's touching in your life right now. Eu creio que nesse momento você está conhecendo Deus através da pessoa de Cristo. Now I believe you are knowing God through Jesus Christ. Vamos orar nesse momento. Let's pray now. I want to close this service. O nosso Deus, Our God. nosso Deus que é Espírito. Our God is Spirit. Esse Deus que é invisível. This God is invisible. O Deus que enche céus e terra. God will fill the earth and Deus God fills the heaven and the earth. O Deus infinito. The God, infinite God, Ele, nesse exato momento, Ele está aí com você. in this exact time, He is with you now, Tocando a sua vida. touching your life. Esta é a vida eterna. That is the eternal life. Conhecer o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. To know the only true God and Jesus Christ who have sent. Pai, no nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, nós oramos a Ti neste momento, Senhor. we pray now in this time. Nós abençoamos, Pai, cada família nesse momento, We bless all the family in this moment. que estão recebendo essa palavra. Those who are receiving this word. Pai, no nome de Jesus, toca as suas vidas. In the name of Jesus, Father, touch their lives. Abre os olhos espirituais de cada um nesse momento. Open their spiritual life right now. Que eles recebam a revelação do Filho nesse momento. To them to receive the revelation come from your son. Nós oramos, Pai, pelos Teus filhos na igreja, em nome de Jesus. We pray for your son in the church in the name of Jesus. Aqueles que estão andando, que estão na igreja, mas não têm um relacionamento íntimo com Deus. Those they are in the church, they are working among the church, but they don't have a relationship with Jesus. Talvez estão andando como Filipe, Pai. Maybe they are working like Philip was working. Não conhecem a Jesus. They don't know Jesus. Pai, nós afirmamos o nosso compromisso com o Senhor nessa tarde. We confirm our compromise, our commitment in this afternoon. Nós queremos andar, Senhor, em parceria contigo. We want to work in the partnership with you. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. We want to have intimacy with you, Lord. Nós queremos, ó Deus, manter a nossa fidelidade contigo, Pai, no nome de Jesus. To keep our faithfulness with you. E obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful word. Obrigada por trazer a revelação e o conhecimento em nome de Jesus. Thank you because you brought the revelation and the acknowledgement in the name of Jesus. Toda honra, Pai, toda glória seja dada a Ti, o único Deus verdadeiro. Only the glory, all the glory, all the honor be given to you
in the name of Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hallelujah. Glory be to God. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Amen, my beloved. God bless your life. Receba essa palavra no seu coração. Receive this word in your heart. Tenha uma semana abençoada. Have a wonderful week, a blessed week. Ande com Jesus. Walk with Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Aleluia. Glória Hallelujah. a Deus. Deus abençoa. Glory be to God. God bless you. Aleluia.